E agora sim, nós vamos começar a entrevista. Eu vou deixar pra Lê Koga começar. Mas não antes também. Hoje o multiverso tá completamente multiverso e aleatório, do jeito que a gente gosta. Queria anunciar o nosso novo patrocinador, que tá aqui escutando a gente, né? E dizer que a Multicenter agora faz parte da família Multiverso. Multicenter. Eu acho. Multicenter. Gente, ela tá ali, ó. Na Marechal Deodoro. Marechal Deodoro. É a aquela 6 de janeiro. Sinaleira bem que passa Criciúma inteira, o sul inteiro passa naquela sinaleira, tá? Que é o cruzamento com a Centenário, que vai na Assembleia, que vai dar na Assembleia de Deus. Isso, do ladinho do Santander ali. E a Multicenter tá ali, naquela esquina. Então parou, não tem como não olhar pra ela. Fácil localização, tá? E eles são, assim, especialistas em iPhones. Ó, então a gente vai ter muito conteúdo pra quem também gosta do iPhone. Ou tem dúvida, né? Tem muita gente que tem dúvida. Devo ter um iPhone, então. Sim. E assim, é muito bom ter esse suporte. A gente que sempre tá falando de tecnologia, que ter a Multicenter na família Multiverso é uma honra, é um prazer e vai ser muito importante pra gente também trazer informações. Com certeza. Através deles, os especialistas que eles têm gabaritados. Aí tem a validação, né? Então aqui, ó. Parabéns, bem-vindos, família. Multicenter no Multiverso, ó, Multicenter no Multiverso, né? Vai trazer ainda mais credibilidade ao nosso programa. Então, muito obrigada a todos, né? Eu vou conhecer, daqui a pouco a gente vai nomear para mandar vários abraços. Muito obrigada mesmo, tá bom, pessoal? E já que a Lê tá gostando, né, essa parte de apresentar, ela que tá estreando de fato como âncora de um programa, vou deixar ela para apresentar o nosso convidado assim, de agora. Já que tá tudo na surpresa. Nosso convidado de hoje é o Dr. Erickson Pires, lá da Clínica Leve Ortopedia, e ele veio falar sobre o que sustenta a gente na vida, Gica, que são os nossos joelhos. Joelhos. Tantas pessoas com problema no joelho, tantas pessoas com medo de cirurgia no joelho. Dor no joelho e acham que é normal, né? E não é normal. Não é normal. Eu já tive o prazer de entrevistá-lo. É verdade. E é uma honra recebê-lo aqui hoje no programa de rádio. Boa tarde, amigos da 92. Então, aqui é a Rádio Rock, né? Então vamos começar. Já tá em casa? Se meus joelhos não doessem mais. Gostei. É da minha galera. Nossos, é da minha galera, Dr. Erickson. Porque eu de vez em quando começo a cantar capela bem desafinada. O doutor foi muito bem. Foi muito bem. Não, desafinado não, a gente veio nessa vida para ser feliz. É isso aí. Então, nesse multiverso aí da música, dos esportes, tudo, o meu intuito é ajudar as pessoas a tirarem as dores no joelho, de, se possível, não terem dores no joelho. Sim. Né? Então, nesse sentido, então, desde a prevenção, né, a instrução para o esporte, para a prática, e como depois de já alguma patologia instalada, a sua resolução da melhor maneira possível. Doutor, eu acho que a afirmação da Lê ali, eu vou começar por aí, a gente começa a nossa conversa por aí. Ter dor no joelho não é normal, né? Não é normal. Muita gente se habitua ou tem e acaba se acostumando. O ser humano, ele se adapta a tudo. Hoje temos seres humanos vivendo no deserto, no Alasca, em tudo quanto é lugar. Então ele é adaptável a tudo e inclusive, infelizmente, a dor. Mas não é normal. Tudo que quando dói o joelho é questão de algum desequilíbrio muscular ou algum desequilíbrio de alguma coisa ou até mesmo alguma patologia que pode vir a se tornar mais séria no futuro. Muitas vezes uma dor que inicialmente é mais simples, mais tranquila, assim, você não liga, vai deixando, ela vai se agravando e muitas vezes mascara um problema que, se tratado no início, muitas vezes pode até nem ser cirúrgico ou depois pode ser cirúrgico e ficar inclusive até alguma sequela, alguma coisa. Mas existe também algumas situações de genética. Sim. Que já, a pessoa já pode trazer nessa bagagem com ela, né? Sim, então assim, várias patologias, não só as do joelho, né? Ela tem esse fator genético que muitas vezes predispõe, mas muitas vezes ele é genético e muito dependente do ambiente e tudo. Então, vamos lá, temos gêmeos, né, por exemplo, que os dois têm a mesma predisposição, mas um que leva uma vida mais regrada, questão de controle de peso, esportes, tudo, e outro que é mais sedentário e que vez ou outro pratica um esporte, e este segundo tem uma predisposição maior a se machucar, a desenvolver patologias que o primeiro mesmo, os dois tendo a mesma carga genética. Dentro daquilo que você traz pra gente de causas, enfim, da questão do joelho, qual é a que predomina? Digamos assim, como judiamos, né? Como judiamos mais do nosso joelho?
Então vamos lá. Primeiro de tudo, não exercitando, né? É um joelho que não é exercitado de rotina. Tá. Então aí quando você quer exercitá-lo, muitas vezes esse é um principal fator, uma musculatura inadequada, uma musculatura fraca. É o principal fator para machucar. E o segundo, muitas vezes, aí entra nas causas. Profissões, tá, né? E uso de uma maneira geral. Então, por exemplo, lesões no joelho que eram muito subdiagnosticadas, que hoje em dia cada vez estão diagnosticando mais, são lesões de acidentes motociclísticos, né? Muitas vezes a pessoa ia lá, caía de moto, fazia um raio-x do tornozelo que estava com dor, não quebrou, ou quebrou, enfim, e não se investigava o joelho, porque estava doendo tudo ao mesmo tempo. Hoje em dia está sendo investigado cada vez mais e está vendo essas lesões. Então, hoje em dia aqui em Criciúma, o índice de ruptura de ligamento cruzado, por exemplo, que é uma lesão muito comum, tá praticamente igual entre acidentes motociclísticos e os peladeiros de fim de semana. Eu ia dizer que das profissões, né? Até eu tava pensando em jogadores de futebol, né? Mas eu tava esquecendo dos peladeiros, né? De fim de semana. É aquela história do avião quando cai, né? É notícia. Então, mesma coisa o Neymar, né? Rompeu o ligamento, é notícia em todo quanto é lugar. Um excelente jogador, tudo. Mas o jogador de profissional, pelo fato dele, em termos de horas que ele joga e toda a preparação que ele tem, ele lesa muito menos o ligamento cruzado que o peladeiro do fim de semana. Mas fica com uma notícia por conta do que representa. E as pessoas acham que é o contrário, né? Isso. Que é porque por ele usar mais, ele lesiona mais. Não, é que ele tem todo um preparo. Ele normalmente faz, em média, 120 horas de academia para praticar 90 de futebol, né? Então, e treinos, enfim. Enquanto o amador, normalmente, ele faz 1 hora de academia na semana, quando faz, e o resto é futebol, né? Que é o grande erro. Aí mistura álcool também, geralmente. Não é só a prática do esporte. Exatamente, tem todo um rito envolvido. Mas, doutor, dentro daquilo que você falou também, ali da questão do joelho, do não exercitar. Tá? O que é não exercitar? É uma pessoa totalmente sedentária, que não caminha? O que seria o ideal, né, para as pessoas estarem prevenindo? Então vamos lá. A academia praticada com supervisão, de maneira correta, é um dos melhores, assim, para fortalecer o joelho, de uma maneira geral. Eu até brinco com meus pacientes que 50% dos meus pacientes eu tenho que mandar para academia, porque não fazem, tudo tal. E lógico, se também não praticado da maneira correta ou com sobrepeso em excesso, mais ou menos uns 20% dos meus pacientes são fabricados dentro da academia. Então também existe essa outra contra-regra. Pois é, né? Então, a academia é muito bom, a bicicleta é muito bom, esportes aquáticos de maneira geral, que evitam impacto, são excelentes para o fortalecimento do joelho. Aí os corredores, né? Eles têm uma predisposição maior para machucar o joelho, e os esportes de contato, jiu-jitsu, futebol, são os que mais predispõem a machucar o joelho. Sim, nós temos mensagens aqui, o Erickson, seu xará. Que coincidência, Erickson, que por conta do nome, né? E eu tenho um baita problema no joelho, não sou especialista igual, né? Por conta de que ele tem outra profissão. O meu xará, abraço. Erickson, mas tem que procurar ajuda, né? Pois é, procura aqui, né? Ele já deve ser acompanhado. O Erickson, se eu não me engano, é lá do Balneário Gaivota, né? Mas assim, vamos lá, então, tratamentos, diagnósticos. A gente falou ali da prevenção, dos exercícios, tal. Quando devemos procurar? Sentir uma dorzinha, já tem que procurar um médico? Quando devemos procurar um especialista? De maneira geral, se você não fez um esforço fora do comum uma única vez e teve uma única dorzinha, assim, que comumente passa em 5 dias, passou de 5 dias, pode procurar que pode ter algo a mais. Então, assim, sempre que por exemplo, tô indo na academia e sempre tô com dor no joelho, pode ser algum exercício que tá fazendo errado ou alguma sobrecarga diferente. Então, se essa dor tá constante, sim, deve procurar para a gente tá corrigindo, tá vendo o que tá acontecendo e tá corrigindo as situações. E até mesmo dores no dia a dia mesmo. Eu caminho daqui minha casa até o meu trabalho e sinto dor ao caminhar. Isso. Então, assim, vamos lá. Agora a gente falou de profissões, de situações, por exemplo, mulheres têm uma patologia muito comum que é a condromalácia patelar, a questão da cartilagem da patela. Sempre que eu desço a escada me dói. Então, eu moro em prédio, não tem elevador, então tenho essa dor constante. Então, e o uso de salto também é um problema para as mulheres no joelho? É polêmico. Depende o tempo e depende o tamanho. Então, assim, lógico, saltos extremamente altos por um período prolongado, sim, vai prejudicar.
Mas uma festa no sábado, um baile, pode usar o salto alto à vontade. Mas lógico, tudo essa questão do equilíbrio, né? Então, a mesma coisa, o Neymar não tem que treinar antes de jogar. Faz uma academia e pode usar o salto. Aí usa o salto quando quiser. O nosso querido chefe Samuel Alano, grande Erickson, fez milagre no joelho do meu sogro, o José Alves. O cara é ninja. É bom receber esse carinho das pessoas, esse reconhecimento, né, doutor? É para isso que a gente estuda, né, na verdade. Porque o melhor que a gente gosta é esse feedback dos pacientes, assim, vir com uma demanda, né, e você conseguir resolver. Então, assim, hoje, né, aqui a nossa equipe, aqui que a gente trabalha junto, sou eu, o Henrique, o Marinho, não tem o que a gente não faça em termos de cirurgia do joelho, né? Então, o paciente que chegar com uma demanda que às vezes está complicada, alguma coisa assim, então a gente resolve, que foi o caso desse paciente específico, né? Ele estava sendo atendido por outro colega, não foi resolvido, estava abandonado, ele me procurou e a gente conseguiu ajudar ele da melhor maneira possível. O time da Leve, um adendo aqui, eles são fantásticos, né? Eu sou suspeita pra falar, conheço todos mesmo, todos. Você teve o prazer de conhecer todos, né? Só a doutora. A doutora Nadiane. Que não foi lá enfim, num programa que eu tinha. Mas ela fez uma matéria maravilhosa. Maravilhosa, também, né? Não tive a oportunidade de conhecê-la, mas enfim. E assim, tem mais mensagem aqui, ó, Paraba. Boa tarde, pessoas. Minha preparação pro futebol é 3 latinhas antes e uns 4 litrão depois. Paraba. Aqui, ó. Mas se ocorrer alguma coisinha que você tiver sentido dor, procura o doutor Erickson. Doutor, então tá, a gente falou ali um pouquinho de como procurar, né? Quando, passou de 4 dias, enfim. E daí o tratamento, assim, cirurgia. As pessoas têm medo, né? Eu conheço uma pessoa na minha família, não vou falar quem que tá ouvindo, vai me brigar comigo depois, tem medo. Ai, eu vou ter medo. Ai, que vai ocorrer? Eu acho que vem um pouco de antigamente, que as coisas evoluíram bastante. Sim, exatamente. Né? Então, assim, tem muitos pacientes que falam assim, porque há tantos anos atrás eu consultei com um médico, ele disse que eu poderia sair de cadeira de rodas da cirurgia. Elas têm medo, então tire o medo dessas pessoas. Antigamente, os materiais eram bem, a questão do projeto do material, do estudo da doença, eram bem diferentes do que são hoje. Por exemplo, hoje aqui em Criciúma a gente tem um robô que não tem nem em Florianópolis ainda. Isso, né? É muito legal de falar. A gente... Hoje temos mecanismos de fazer uma cirurgia muito mais segura, com segurança, confiabilidade do que se tinha antes. Então... É um robô? É um robô que faz. Você fica lá do ladinho dele, né? Não, na verdade. todo mundo tem esse medo, né? Na verdade, ele fica do meu lado, né? Boa, doutor. É um robô que nos auxilia. Tá. Então, assim, é um robô. Não é só o fato do robô, então é todo um planejamento antes, né? Que ele ajuda nesse auxílio a planejar uma cirurgia com maior segurança e a execução com maior segurança, ele dá mais essa ajuda. Então é um auxílio a mais. E então, assim, ele vem junto com a diferença dos materiais. Então, até pouco tempo atrás se usavam-se, por exemplo, prótese no joelho que foram projetadas no ano de 1980. Gente, então é um Chevette. Novinho, minha idade, é novinho. Mas em termos de tecnologia, tem tudo isso. Então, hoje em dia, não. As próteses, elas foram projetadas, né? Só dando esse exemplo. Para durarem muito mais, para ter um pós-operatório mais tranquilo, tudo. Então, tudo isso ajuda. A própria questão da esportiva. Então, a questão... Antigamente, se usava apenas parafuso em titânio, né? Para os ligamentos. Hoje em dia, existe parafuso que o organismo absorve depois de um ano e meio. Não vai ficar resquício da cirurgia. E a pessoa volta às atividades normal depois de uma cirurgia. Vai respeitar o prazo, né, para cada cirurgia, para cada atividade, mas sim, volta às atividades. Que interessante saber desse, que interessante eu já sabia, mas que as pessoas saibam, né, que a gente tem essa tecnologia na medicina aqui na nossa região, né? A gente não precisa ir para longe. Mas Criciúma virou um polo muito legal. Hoje é o contrário. Então, hoje eu tenho pacientes aqui da região, Garopaba, sul do Florianópolis, que vem para cá para operar comigo justamente. A recuperação depois, geralmente, em geral, na cirurgia do joelho, ela é rápida? Hoje em dia, cada vez mais rápida. Tá. Então, assim, vou dar 2 exemplos extremos, né? Um ligamento cruzado, né? Que é um jovem. Esse jovem, normalmente, ele sai de muleta os primeiros dias. Com 7 a 10 dias, ele já abandona a muleta. Com 15, 20 dias, está andando quase que normal. Vai ter o edema inicial, tudo, né?
mas já vai se recuperando. Com 40 dias já consegue dirigir, conforme a função, já com 60 dias já pode voltar ao trabalho. E uma outra situação que você ia explicar? Por exemplo, prótese de joelho, que é a maior cirurgia de todas. Também, hoje em dia, com esse material novo, importado, material melhor, com 15, 20 dias já está se abandonando o andador, já está andando bem, tudo. Então, alguns mais cedo, outros mais tarde. Daí tem o fator também, cada paciente tem a sua tolerância à dor, tudo. Mas pela cirurgia em si, com 15 dias já pode abandonar o andador, por exemplo. Muito bom, porque é um outro motivo que faz com que as pessoas retardem, né? O medo e também depois, eu não vou poder fazer as coisas. Conforme cada situação, o retardar é pior. Claro. Isso que eu ia falar, a pessoa fica vivendo com dor em vez de resolver logo o problema. Né? Vamos lá, um exemplo, os que vão entortando, né, o joelho. Então, conforme a patologia vai tendo esse desgaste, vai frouxando os demais ligamentos e a perna ela vai entortando. Então, fica um pós-operatório mais difícil, mais dolorido, tudo, e muitas vezes até tem que lançar mão de muitas artimanhas a mais durante a cirurgia para estar corrigindo tudo isso. Então, é pior nesse sentido. Então, se ele já tem um problema, tem dor, tá incomodando, quanto antes procurar, melhor fica o resultado pós-operatório depois, quando necessário, e melhora a cirurgia. A gente fala muito da questão da dor, né? Eu, por exemplo, nunca tive dor de joelho, mas é um sinal a dor, né? Um sinal de que tem um problema. Mas existe algum problema silencioso? Existe alguma idade que eu tenho que daqui a pouco eu tenho que ir lá com o doutor fazer uma consulta para dar uma analisada? Ou no algum joelho? exame que mostre isso também? Não, nesse sentido não. Então, assim, de maneira geral, pessoas jovens que se consideram saudáveis, desde que pratiquem algum esporte, faz aquele primeiro acompanhamento inicial, desde, né, pediatra, tudo, não tem nenhuma deformidade, não tem, assim, essa necessidade, a não ser que é alguém, assim, que seja muito sedentário, e daí, de repente, não, eu quero praticar algum esporte, alguma coisa assim, de quer fazer uma consulta preventiva ali antes, preparatória, daí sim. Tem pergunta aqui do nosso ouvinte, CrossFit para joelhos, tem algo positivo, negativo, CrossFit? O polêmico CrossFit. Certo, a questão maior é quem nunca fez nada, e daí de repente entra no CrossFit e já começa com alto impacto, né? O pular, descer caixota. Então, essa pessoa primeiro ela tem que fazer um cardio, preferencialmente com uma bike, alguma coisa assim, para estar se condicionando, que ela já tem um cardio pulmonar ruim, né? Normalmente quem é sedentário, e tem a musculatura mais fraca. Então, sim, ela tem um potencial de se machucar um pouco mais no CrossFit, para quem é totalmente sedentário e já começa de cara no nível full. Assim. Sim. Mas lógico, todo esporte você tem que começar, seja o CrossFit ou mesmo a academia comum, começa baixo, né? Quem nunca fez, e vai aumentando, e todo mundo tem condições de ir melhorando e suportando. E toda academia pede um atestado médico para você começar. Não é besteira. Não é besteira. Tem que procurar, né? E o ideal é até procurar um especialista, né? Daqui a pouco, se você já tem histórico de dor no joelho, procurar um especialista, antes de começar qualquer coisa. E não é brincadeira, né, gente? E não acreditar em tudo que lê na internet também. Também, Dr. Google não é acreditar, porque na verdade é para prevenir. E eu acho que é muito certo isso. A gente não tem que burlar, ser corrupto nessas horas, porque é uma corrupção você querer burlar, pedir um atestado pouco. Faça uma avaliação, né? Para depois não ter consequências, né? Sim. E, por exemplo, até desde questões de orientar, então, essa questão que eu comentei, que mulheres têm mais essa dor anterior no joelho, a condromalácia, tudo. Então, assim, são uns cuidados básicos iniciais que a gente vai orientar. Começa com cadeira adutora, abdutora, evita o leg press, evita a cadeira extensora no início, até reforçar a musculatura, que muitas vezes vai poupar ela de uma dor, assim, que às vezes, depois de instalada, às vezes demora um bom tempo. Com certeza. Infelizmente, por conta do doutor que tem compromisso, nós temos que encerrar a entrevista, que já chegou no nosso time, até passou 2 minutinhos, né? Mas, doutor, foi um prazer, viu? Canal de a Lê sabe, né? Dá pra encontrar o doutor na Leve, né? Na Leve Ortopedia com 2 vezes, ó eu. E também tem as redes sociais do doutor, né? Sim, @Erickson Pires, tem um underline no final. E sempre à disposição, né? Nosso intuito é transformar o mundo melhor, né? Então, ótimo. Ô, doutor, você foi muito pop hoje aqui, viu? O pessoal tá mandando muitas mensagens. O doutor Jorge Cripa, meu colega de escola, né? Maravilhoso, Cripa, disse que é um ótimo profissional, ídolo.
Olha, para uma pessoa, um colega chamar de ídolo. A gente conversou com o Dr. Erickson Pirix, ele que é médico ortopedista, com especialização em cirurgia do joelho, é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Obrigada e volte sempre. Obrigado, foi um prazer estar aqui na 92. Até daqui uns dias se encontraremos na RustFest. Então vai estar lá. Muito bem. Eu sempre ouço aqui a rádio, então para mim é um prazer estar aqui. É um prazer orientar a população. Quando um paciente vai no consultório, você consegue mudar uma vida ali, né? Uma pessoa por vez. Quando a gente vem, e nem que seja pinceladas, né? Que a gente dá à população, assim a gente consegue impactar mais pessoas. E é para isso, esse é o intuito, né? Ajudar o maior número de pessoas possíveis. Foi legal, ótimo. O melhor ainda que foi ele começou cantando, gente. Ele fez uma capela aqui do Rapo. Eu adorei. Se meus joelhos não. Que fica aqui o recado, então, né? Que os joelhos não doam mais. Intervalo e voltamos já já.